Olá, tudo bom? Eu sou o professor Elias, a gente está começando mais uma aula da disciplina de Fundamentos Antropológicos e Sociológicos. O tema da aula de hoje é Cultura e Instituições Sociais, é correspondente à unidade 2 do nosso material selecionados para reflexão, para leitura. A gente vai falar basicamente sobre o conceito de cultura, sobre diversidade, sobre a ideia das diferenças. Eu começo apresentando para vocês um pouco das correntes de pensamento na antropologia. O conceito de cultura ele foi amplamente debatido na antropologia e acabou que as discussões em torno dessa temática ficaram bastante desassociadas a essa área de conhecimento. Não que outras áreas, como por exemplo a sociologia, nas ciências sociais, sociologia, ciência política, ou nas ciências humanas de maneira geral, não debatam a questão da cultura. Há esses debates a partir de diversas correntes de pensamento. Mas é na antropologia que há uma dedicação maior, uma reflexão mais aprofundada sobre este conceito, sobre a ideia de cultura como conceitos. Então vou falar um pouquinho sobre isso com você, vou apresentar algumas linhas de pensamento, algumas escolas de pensamento, e para a gente tentar entender um pouquinho como que nessas correntes de pensamento, nessas linhas teóricas, há uma visão sobre sociedade, o que é a sociedade, o que é a cultura, né? Como que a gente pode pensar a relação entre indivíduo, sociedade e instituições sociais. Então, a tarefa de hoje é essa. Para fazer isso, a gente vai debater também temas como a ideia de diferença, o que nos torna diferentes uns dos outros, a ideia de identidade, né? Por que a gente se identifica enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto classe, né? Enquanto algum tipo de categoria, enquanto etnia, enquanto raça, enfim, são várias as possibilidades de identificação que a gente elabora vivendo em sociedade. A gente vai tentar entender como que isso funciona, como que isso se dá, pelo menos a partir de um ponto de vista teórico, né? Um ponto de vista científico. Eu espero que você aproveite as discussões que a gente vai fazer. Desde já eu agradeço a sua atenção, agradeço aos tutores, agradeço à equipe técnica que permite, possibilita a nossa aula, tá bom? Muito obrigado. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa reflexão de hoje. Perspectiva funcionalista, Malinowski e Radcliffe Brown. Malinowski é considerado, né, o pai fundador da antropologia moderna. Com esse autor que foi pela primeira vez discutido e debatido de maneira mais aprofundada qual que deveria ser a maneira como um antropólogo, uma antropóloga realizaria suas pesquisas, analisaria as questões sociais, as questões de uma sociedade. Malinowski ele vai desenvolver, principalmente num livro chamado Os Argonautas do Pacífico Ocidental, né, uma maneira de se realizar pesquisa de campo. Até então, a antropologia que vinha sendo realizada, né, no finalzinho do século XIX, começo do século XX, era uma antropologia de gabinete, como a gente chama, né, uma visão evolucionista da sociedade. O que é isso, né? Antropologia de gabinete. É um termo, né, um apelido para se referir aos autores dessa pré-Malinowski, anteriores ao Malinowski, que ao realizarem suas análises sobre sociedades distantes, né, a gente já viu isso em outros momentos, que a antropologia vai buscar realizar pesquisas, não inicialmente, né, pelo menos, não ali na sociedade capitalista, na sociedade europeia, os primeiros antropólogos são basicamente europeus, né, mas eles vão realizar pesquisas em sociedades de outras regiões do mundo, de outras regiões do globo, né. Os primeiros pesquisadores, os evolucionistas, eles vão falar o quê? Olha, eles vão fazer o quê, né? Eles vão analisar materiais disponibilizados pelos administradores coloniais, ou então eles vão analisar relatos de viajantes, relatos realizados por viajantes que eventualmente tenham passado por um determinado território, e esse escritor, esse explorador, escreveu uma série de coisas sobre as suas impressões acerca daquela sociedade. Então eles vão enviar questionários
né, para esses colonizadores, para esses administradores coloniais ou missionários, para que eles aplicassem naquela comunidade, naquela sociedade, naquela aldeia que seja. É mais ou menos uma ideia parecida com o que a gente tem hoje do censo demográfico. Então a ideia dos evolucionistas era tentar reconstituir a história da humanidade. Então eles acreditavam que havia uma única cultura em diferentes estágios de evolução. Então as primeiras explicações sobre a diversidade cultural, sobre a diferença entre as culturas, era a de que havia sociedades que tinham como que parado no tempo e outras que continuaram evoluindo. E aí no mundo inteiro você teria sociedades em diferentes estágios de evolução. Essa ideia de uma evolução de uma única cultura em diferentes estágios vai sendo desconstruída, vai sendo derrubada, né, para ser substituída por uma visão de que o que a gente tem são diferentes culturas que cada cultura encontrou lá o seu caminho, o seu próprio jeito de se desenvolver. Né? Então caiu essa ideia de uma única cultura em diferentes estágios de evolução. O Malinowski é um dos primeiros a criticar essa ideia e a propor uma outra maneira de se realizar a pesquisa, né? Através da observação participante. Então Malinowski vai falar, olha, não dá para você entender uma cultura olhando ela tão de longe assim, como estavam fazendo os evolucionistas. Você precisa ir até aquela sociedade, conviver com aquelas pessoas por um longo período de tempo. A partir daí você vai começar a ter algumas ideias sobre o que é aquilo. Vamos para o nosso primeiro slide para a gente desenvolver um pouco mais a fundo essa reflexão. O Malinowski é considerado um autor funcionalista. E o funcionalismo, a gente tem o funcionalismo na antropologia com o Malinowski, a gente também tem o funcionalismo na sociologia com o Emile Durkheim, pelo menos os autores mais conhecidos, tá? O funcionalismo é uma corrente da teoria social que vê a sociedade como um conjunto de instituições sociais. Isso vale tanto para a sociologia quanto para a antropologia funcionalista, que desempenham funções, né? As instituições desempenhariam funções específicas de modo a garantir a integração e continuidade do todo social. O Malinowski entendia que as instituições de uma sociedade elas existem para integrar, para dar continuidade e reproduzir a vida social, né? E também para garantir as necessidades básicas dos indivíduos. No fim das contas, a gente poderia resumir, talvez toscamente, que para Malinowski a cultura e as instituições elas existem para responder às satisfações dos indivíduos, as satisfações básicas dos indivíduos, como que ele vai obter alimento, como que ele vai obter habitação, como que ele vai obter aquelas coisas que são básicas para qualquer indivíduo sobreviver. Então você tem uma relação aqui, em Malinowski, de que a sociedade e a cultura funcionam para atender ao indivíduo. Tá? Guarde essa informação porque ela vai ser importante para mais tarde, quando a gente for comparar escolas de pensamento. Podemos voltar para o quadro. Vou avançar aqui para o próximo. Na perspectiva funcionalista, o estudo científico ele deve privilegiar, e aqui a gente está falando do Malinowski, do funcionalismo na antropologia, tá? O mesmo não valeria para o funcionalismo de Durkheim, por exemplo. Mas aqui na antropologia, na perspectiva de Malinowski, o estudo das sociedades deve privilegiar a análise da organização social, ou seja, como que a sociedade está ali organizada, né, no presente ou em um tempo delimitado. Aqui tem a ver com a ideia da observação participante. Esse tempo determinado é o tempo em que o pesquisador estaria participando daquela... faltou um si aqui, né? Participante. Daquela sociedade. Nessa perspectiva aqui do Malinowski, eu, através do meu trabalho de campo, da minha observação participante, daria conta de entender como que aquela sociedade está organizada.
né? Como que aquela sociedade sobrevive, como que as instituições funcionam, como que os indivíduos se relacionam, quais são as principais características daquela cultura, né? Quem casa com quem, por qual motivo, né? Como que as pessoas obtêm alimento, dividem esses alimentos, dividem o trabalho e assim por diante. Então, eu não precisaria, por exemplo, de um estudo histórico para saber como que aquela sociedade chegou a ser o que ela era. Até porque essas sociedades estudadas pelos primeiros antropólogos são sociedades sem escrita, né? Tem pouco registro e pouca documentação sobre elas. Mesmo de documentação de outras sociedades e de outras culturas. Então, para esses autores, não me importa muito o tempo histórico, a análise histórica, especialmente para Malinowski, mas sim aquele recorte temporal onde eu estou fazendo e realizando a minha observação participante, a minha pesquisa de campo. Vamos voltar para o quadro. Ele vai criticar o evolucionismo, né, a visão evolucionista, como eu falei há pouco para você, argumentando que se baseia essa ideia evolucionista se baseia em conjecturas de um passado histórico, sobre um passado histórico da humanidade que dificilmente poderia ser comprovado. Como eu comentei, havia uma ideia no evolucionismo de que seria possível reconstituir a história da humanidade através dos exemplos dessas diversas culturas, né? Então, como eu disse, para o evolucionismo, as culturas são diferentes porque elas pararam de evoluir em determinados períodos, em determinados tempos, como se elas tivessem parado no tempo, como se isso fosse possível. E através do exemplo de um número grande de culturas, eu conseguiria recompor essa história, né? Podemos voltar para o quadro? Eu só vou fazer um rabisco aqui, rapidinho, só para ver se... É como se a cultura e a história fosse uma linha, sempre no mesmo sentido. Né? E aí você tem sociedades que seriam exemplares de diversos períodos dessa evolução. No auge dessa evolução estaria as sociedades europeias, civilizadas, industrializadas. Na base estariam as sociedades primitivas, ou selvagens, como eles chamavam. No meio estariam, por exemplo, as sociedades bárbaras. Como que eu classifico cada uma dessas sociedades? Vai depender por exemplo, se a sociedade tem ou não tem, se planta, se domestica animais, se tem ali uma agricultura, se faz uso do metal, se tem algum tipo de tecnologia mais desenvolvida nesse sentido, né? Como para eles o exemplo maior de desenvolvimento é a sociedade industrial, quanto mais sociedade industrial, cristã, com as instituições mais parecidas com as nossas de hoje, quanto mais uma sociedade se aproximasse dessa, mais eles entendiam ela como evoluída, como desenvolvida. Né? Isso vai ser alvo de muitas críticas, né? Porque você acaba colocando uma sociedade como atrasada em relação a outra, como menos desenvolvida em relação a outra. Né? E a gente não deve fazer isso. Né? Nós temos que perceber que cada sociedade, cada cultura tem lá a sua própria complexidade, as suas próprias características, né? Eu não vou ficar falando que a minha cultura, a minha sociedade é melhor do que a outra. Eu não tenho nem amparo científico fazer isso. E também acaba sendo uma relação preconceituosa com relação aos outros povos, às outras culturas, né? Tem mais um slide para a gente ver aqui sobre os autores, sobre o funcionalismo. Um dos problemas do funcionalismo, uma das críticas que vai ser feita a essa corrente, é que ela não leva em conta os conflitos presentes em uma sociedade. Então, como tem aquela ideia das instituições atuando para produzir e reproduzir a sociedade, né, para integrar os indivíduos, qualquer ideia de conflito, qualquer ideia de que fuja a isso, é entendido como uma disfunção, como algo que está equivocado, né, como algo como uma espécie de problema da sociedade, como se algo não estivesse indo bem, né, e não como parte da sociedade. Hoje, as ciências sociais admitem e entendem que conflitos das mais diversas ordens, diferenças de opiniões e etc., ou
diferentes modos de vida numa mesma sociedade fazem parte do viver em sociedade. Não é algo necessariamente que algo que está errado ou que não está se desenvolvendo muito bem. Nesse sentido, o funcionalismo ele não vai questionar desigualdades de poder, por exemplo. Já que não fala em conflito, já que não fala nessas diversidades, um exemplo bem clássico sobre isso é, por exemplo, o fato do Malinowski ter ido realizar pesquisas em um período, e os autores seguintes também, em um período em que a Europa está colonizando esses territórios onde eles estão pesquisando, e eles não analisam o impacto disso naquelas sociedades, né? Eles apenas vão lá dizer como é que é a sociedade, mas eles dificilmente debatem e discutem o papel do colonizador ali, o quanto que está sendo devastador para a sociedade nativa e etc. Né? Por isso que a gente fala que esses autores desconsideram desigualdades de poder, desequilíbrios, mesmo que são eles, as suas próprias sociedades de origem, que estão causando isso. A gente tem a perspectiva funcionalista e tem também a perspectiva estruturalista, cujo principal representante é Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, ele vai realizar suas pesquisas ou vai tentar desenvolver suas análises a partir de um estudo comparativo de mitos. Aqui é interessante, né, tem uma série de trabalhos dele chamado As Mitológicas, em que ele traz mitos de muitas sociedades. Então ele vai fazendo um levantamento bibliográfico, né, de diversos pesquisadores, historiadores, analistas, de mitos conhecidos pelo mundo inteiro. Então ele vai pegando exemplos e exemplos e exemplos de diversos mitos, mitos sobre a origem do homem, mitos sobre a origem do fogo, mitos sobre a origem da vida, mitos sobre a origem do casamento, não importa, mitos sobre qualquer assunto que qualquer sociedade tenha desenvolvido. Ele vai catalogando o máximo possível desses mitos e comparando esses mitos entre si, tentando entender se há alguma coisa em comum entre eles. E aí ele vai percebendo que em todo e qualquer mito tem alguma estrutura sobre a maneira como as histórias são contadas, sobre as narrativas dos mais diversos temas. E todas elas, ou em todos esses mitos, ele vai demonstrando, há sempre uma relação entre pares de oposição. Então, por exemplo, nas histórias sempre aparece alguma relação entre alto e baixo, sobre frio e quente, cru e cozido, né? Sol e lua, céu e terra, seco e molhado, chuva e seca, e assim por diante. Ele percebe que em todos os mitos que ele obtém ali e que ele compara, há relações de pares de oposição. E ele vai começando a partir daí a demonstrar que em toda e qualquer sociedade a gente tem mais ou menos a mesma estrutura de funcionamento, uma estrutura subjacente, né? uma estrutura mais do inconsciente, mais da mente humana. Vamos avançar mais um pouquinho com o slide. Então ele vai fazendo isso, né? Ele vai comparando mitos e buscando encontrar uma estrutura comum em todas as sociedades. Ele vai tentando demonstrar isso pra gente. E uma das coisas que ele vai nos apontar é que em toda e qualquer sociedade há um pensamento lógico. Por que isso aqui é importante, né? Lá nos evolucionistas, por exemplo, você tinha algumas discussões e alguns debates que apresentavam algumas sociedades tidas por eles como primitivas e selvagens, como se essas sociedades e as pessoas ali agissem mais por instinto, né? Como se essas sociedades fossem mais próximas da natureza, portanto tivessem menos cultura, e aí as pessoas seriam mais comparadas aos animais do que ao ser humano evoluído, desenvolvido, civilizado, nas palavras deles, né? Então, o que o Lévi-Strauss demonstra, e alguns autores já vinham fazendo isso antes dele, é que em toda e qualquer sociedade, independente da sua cultura, o que está ali, o que acontece ali tem uma lógica própria, né? Então, todo ser humano, ele tem um pensamento lógico,
Parece óbvio para a gente falar isso hoje, mas já foi bastante debatido em torno desses grupos humanos que não são industrializados, que não são ocidentais, se havia lógica naquelas relações sociais, né? Você pega relatos de viajantes do século XVII, XVIII, é muito comum a ideia apresentando esses seres humanos como fantástico, como se eles realizassem coisas absurdas, né? E assim por diante. Vamos voltar lá no quadro. A cultura, para Lévi-Strauss, ela vai se desenvolver primeiramente a partir do tabu do incesto. Opa, desculpa. Que para Lévi-Strauss é a primeira regra social. A partir do tabu do incesto, vai dizer Lévi-Strauss, os homens passam a se relacionar mais, né? Então vai dizer, bom, você tem os primeiros bandos, né, daquilo que a gente chama homem, e esses bandos eles começam a se relacionar com outros bandos na medida em que eles proíbem as relações sexuais internas, né, com as mulheres do próprio grupo. Isso faz com que haja uma obrigação da comunicação com o outro, vai dizer Lévi-Strauss. Essa comunicação ela começa a fazer com que os grupos façam trocas das mais diversas, inclusive trocas de mulheres, para que não houvesse o incesto. A partir desse momento começa a se desenvolver a comunicação, a cooperação dos grupos e começa a se formar a cultura. Podemos ir para o quadro. Tem uma citação aqui sobre mais ou menos sobre o que é a sociedade, né? Para o Lévi-Strauss, o homem é como um jogador que tem nas mãos, ao se sentar à mesa, cartas que ele não inventou. Uma analogia que é a ideia de sociedade, né? Pois o jogo de cartas é um dado da história e da civilização. Cada repartição das cartas resulta de uma distinção contingente entre os jogadores e se faz a sua revelia. Quando se dão as cartas, cada sociedade, assim como cada jogador, as interpreta nos termos de diversos sistemas, que podem ser comuns ou particulares, regras de um jogo ou regras de uma tática. E sabe-se bem que, com as mesmas cartas, jogadores diferentes farão partidas diferentes, como se a gente, por exemplo, na mesma sociedade, com as mesmas regras, a gente vai realizar coisas diferentes, vai ter sociabilidades diferentes, vai viver de formas diferentes. Ainda que limitados pelas regras, não possam fazer qualquer partida com determinadas cartas. Cultura, para Lévi-Strauss, é um sistema simbólico, no qual se inclui a linguagem, a arte, a ciência, a religião, as regras matrimoniais, as normas econômicas, não estando subordinada ao utilitarismo ou aos aspectos materiais da vida social. Lembra que eu citei agora há pouco, quando eu falava no primeiro bloco do Malinowski, que ele entendia a cultura meio que como que se a cultura existisse para responder às demandas, para satisfazer as necessidades dos indivíduos? O Lévi-Strauss fala que não, né? Que a cultura ela funciona e ela existe independente disso, né? Vamos voltar para o quadro para a gente reler essa última linha. Então, ela não está subordinada ao utilitarismo ou aos aspectos materiais da vida social. Por exemplo, a gente não come somente porque a gente precisa dos nutrientes desse alimento. A gente não come somente para satisfazer a fome. A gente come por uma série de outras questões. Inclusive, a gente escolhe determinados alimentos, cada cultura seleciona tipos diferentes de alimentos que vai consumir. Para algumas culturas, determinados tipos de alimentos são proibidos, para outras não, e assim por diante, né? Se eu te convido, olha, vai lá em casa, tomar um café, comer um bolo, né? Eu não estou querendo dizer que você está passando fome, que você está precisando de nutrientes. Eu estou querendo dizer, bom, vai lá em casa, vamos conversar, né? Então o alimento ele tem uma outra função além daquela de satisfazer biologicamente o nosso organismo. Por isso que ele vai dizer, olha, a cultura ela não é uma questão utilitarista somente, né? No próximo slide a gente tem um complemento dessa ideia. A perspectiva estruturalista, portanto, não subordina a cultura à satisfação das necessidades básicas, como fazia o
Malinowski, por exemplo, né? Segundo Levi-Strauss, as espécies de plantas e animais não são conhecidas apenas porque são boas para comer, mas sobretudo porque são boas para pensar. Se há uma coisa presente em toda e qualquer sociedade humana, vai dizer Levi-Strauss, é a capacidade das sociedades em pensar, em classificar o mundo, em classificar as coisas. Então, a ideia de classificação dos bichos, das plantas, de nomear as coisas, não tem a ver com a sua utilidade, mas tem a ver com a necessidade de atribuir sentido e classificar o mundo, ordenar, colocar ordem às coisas do universo. Então a gente vai nomeando as coisas do mundo, não porque a gente precisa necessariamente delas, né? Mas porque a gente precisa atribuir algum sentido a elas. Perspectiva hermenêutica de Clifford Geertz. Então a gente começou lá no século XX com Malinowski, depois a gente foi para décadas de 50, 60 e 70 com Levi-Strauss e continuamos nessas décadas e avançamos mais um pouquinho com Clifford Geertz, dessa vez um antropólogo culturalista importante para o desenvolvimento da antropologia nos Estados Unidos, né? Mas não só, é um autor muito lido contemporaneamente também. Vamos lá para o quadro. Para Geertz, a cultura é composta de símbolos públicos. Isso é muito importante porque só há comunicação entre todos nós pertencentes a uma cultura porque a gente compartilha os mesmos símbolos, né? Sem isso a gente não conseguiria se comunicar. Então é preciso que os símbolos sejam públicos para que haja comunicação. É preciso que a gente compartilhe os mesmos sinais, né? Vamos pensar nas regras de trânsito, por exemplo. A gente precisa minimamente compartilhar as regras de trânsito para que a gente consiga se locomover, né? As regras de convivência, as regras de sociabilidade, todas elas são aprendidas por cada um de nós através da nossa socialização e elas são fundamentais para que a gente consiga estabelecer um mínimo de comunicação, né? E cultura, podemos ir para o quadro, é como um texto, vai dizer Geertz, que precisa ser interpretado, não havendo uma explicação única e universal para essa cultura, mas possibilidade de diferentes interpretações. A cultura é vista como um texto e contexto. Assim, o mais importante não é tanto o que as pessoas fazem, mas os significados que elas atribuem ao que fazem. Comparando, por exemplo, a observação participante de Malinowski, né? Malinowski vai falar da importância da gente descrever o que as pessoas estão fazendo e do antropólogo explicar o que significa aquilo. Geertz vai além. Ele vai dizer que é importante que a gente compreenda qual que é o sentido que as pessoas atribuem às suas práticas. Então, eu como antropólogo, eu como pesquisador, vou construir as minhas reflexões, as minhas análises, as minhas interpretações a partir de um diálogo com esse nativo, com a pessoa daquele grupo ou daquela cultura, e a partir do que aquelas pessoas interpretam sobre as suas ações, sobre os seus comportamentos, sobre a sua própria sociedade. Então, se eu estou tentando compreender uma cultura que é muito diferente da minha, a partir do momento que eu começo a dialogar com as pessoas que são da outra cultura e ela vai me explicando, ela está interpretando o que é para ela o significado daqueles símbolos, daquela cultura. E aí eu vou fazer uma análise a partir dessa interpretação e daquilo que está sendo colocado para mim por parte daquelas pessoas. Então, se eu estou querendo compreender, por exemplo, como que as pessoas pensam as características de sua própria sociedade, né? Eu vou conversar, eu vou interagir, eu vou observar e eu também vou ouvir interpretações sobre o que as pessoas acham sobre aquilo, né? Então, Geertz vai apontar que a gente sempre vai realizar esse processo, né? A gente sempre vai interpretar a nossa cultura de alguma maneira, né? A gente não age somente no piloto automático, a gente age, né? A gente tem comportamentos que a gente não para pensar sobre eles no nosso dia a dia, mas se a gente precisar conversar, explicar, a gente vai construir uma interpretação sobre aquilo que a gente está fazendo. O ser humano seria, então, um animal ligado a teias de significados criados por ele próprio. Aos antropólogos, aos analistas, caberia buscar a interpretação desses significados, que permeiam os modos de se expressar
e as formas de comportamento. É interessante essa analogia que ele faz sobre o que é a cultura e a comparação com um texto, né? Então, na aula da unidade 1, numa das discussões que a gente estava apresentando no Geertz, a gente tem essa passagem que coloca, né, que a cultura é como um manuscrito estranho, né, cheio de códigos que a gente precisa decifrar. Então a gente vai decifrando, vai interpretando, vai compreendendo e vai tentando explicar, vai tentando interpretar aquilo que está presente. Então, uma ação, ela pode não ser... Vamos pegar um exemplo que é o seguinte: vamos imaginar uma sala de aula, né, numa escola, e aí naquela escola tem uma sala de aula em que os estudantes são muito mais bagunceiros do que o resto da escola, né? Ou uma escola em que as relações entre os indivíduos é muito mais permeadas por ações mais violentas do que outras, né? O que essa violência quer dizer, né? Será que ela tem um significado em si? Por que naquela sala de aula os jovens bagunçam mais, conversam mais, fazem mais algazarras do que em outras salas de aulas? O que acontece ali? O que aquelas pessoas estão querendo dizer? Ou o que é possível interpretar a partir daquilo? Entende? Então, muitas vezes, há determinados significados nas ações, nos comportamentos das pessoas que não são tão evidentes, que não são tão explícitos, mas que você consegue ir identificando, né, e interpretando o que aquilo está querendo dizer também, né? Ou quais são as possibilidades de interpretação acerca daquilo. O Geertz mesmo, por exemplo, ele vai fazer uma pesquisa em Bali, né, e daí ele vai fazer uma análise extensa sobre a prática da briga de galos em Bali, né? Então os homens daquela sociedade levam os galos numas arenas para brigar, é proibido, né, a briga de galos naquele momento em que ele está lá. Ainda assim, a sociedade, os homens daquela sociedade continuam realizando aquelas atividades. Então ele vai tentando interpretar o que significa aquilo, né? Ele começa a perceber que de alguma maneira a violência que se estabelece ali na rinha de galos é semelhante a um tipo de violência presente na sociedade balinesa como um todo, né? É mais ou menos da gente tentar entender um pouco o Brasil a partir da análise do futebol, né, da interação entre as torcidas num estádio de futebol, né, e tentar entender o Brasil a partir de uma análise sobre o carnaval. Então, o que aquele evento diz sobre o que é a minha sociedade, entende? Então, o que a gente está tentando demonstrar aqui é uma qualidade simbólica, o nível simbólico das relações, e que esse simbolismo ele pode nos revelar uma série de questões importantes daquela sociedade em questão. Tem uma situação, problema, que ajuda a gente a pensar um pouco sobre a ideia de cultura. Eu vou ler aqui com você. Mesmo embrulhado dentro de uma bela camisa, dentro de mim eu continuava sendo um habitante da floresta. Por isso, costumo repetir aos rapazes da nossa casa: talvez vocês estejam pensando em virar brancos um dia. Mas isso é pura mentira. Não fiquem achando que basta se esconder nas roupas deles e exibir algumas de suas mercadorias para se tornar um deles. Esse é um trecho do livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, escrito pelo Davi Copenaua. Tem aí a referência todas dele. Davi Copenaua, um indígena brasileiro muito importante, um intelectual, escritor, que nos apresenta aí esse primeiro trecho. A partir dos aspectos simbólicos e materiais da cultura, podemos refletir sobre a fala do Copenaua e nos questionarmos o seguinte: o que nos torna pertencentes a uma cultura? Como vimos, a cultura ela é dinâmica, ela não é pura, ou seja, ela tem influências de outras culturas e está em constante transformação. Nesse sentido, não é errado fazer uso de símbolos de outras culturas, e nós fazemos isso o tempo todo, seja ao comer comida japonesa, ao deitarmos numa rede que foi inventada pelos indígenas,
ao usar determinada tecnologia, dançar tango, falar inglês. Ou seja, aquilo que nos faz parte de uma cultura, que faz com que a gente se identifique com uma cultura, né, é muito dinâmico, né, é muito complexo. Não basta, por exemplo, gostar de futebol, né, para ser e gostar de samba para ser considerado ou se identificar como brasileiro, né? Ou o contrário, né? Eu posso não gostar de futebol, eu posso não gostar de samba, né? E me identificar como brasileiro, porque existem outras características que fazem com que eu me sinta pertencente a essa cultura, a língua que eu falo, onde eu nasci, a ideia de nascimento já traz um pertencimento, compartilhar uma história comum, né? No caso dos indígenas, como o Davi Capenaua coloca, não é o fato de, eventualmente, um grupo indígena usar roupas do não índio, usar artefatos, elementos da cultura do não índio, né, como carros, celulares, por exemplo, que vai fazer com que ele deixe de ser pertencente a um determinado grupo étnico indígena. Os grupos indígenas são muito variados, né? Existem muitos grupos diferentes, cada qual com as suas características culturais, com a sua própria história, né? E o que faz com que os indivíduos, os sujeitos daquela sociedade se sintam pertencendo àquela sociedade, podem ser os mais variados elementos, né? A gente não tem como avaliar de fora ou julgar, não é mais indígena porque tá de calça jeans e camisa, tem celular, anda de carro, né? Não cabe a quem está de fora identificar ou não se aquela pessoa é pertencente a um determinado grupo social, a um determinado grupo étnico, né? É preciso ouvir o que a pessoa diz acerca do seu próprio pertencimento, por que ela se identifica como pertencente àquele grupo étnico, àquela cultura, né? E a partir daí, sim, se você quiser classificar, e se for interessante classificar, a gente classifica. Aquele é um indígena Guarani, aquele é um indígena Caingangue, aquele é um indígena Yanomami, né? Porque ele fala uma língua, porque ele come determinados alimentos, porque ele participou de determinados rituais, porque ele participa de determinados rituais, a gente não sabe, né? Teria que fazer uma análise. Mas aquilo que me identifica, que faz com que eu seja pertencente ou não a uma cultura, é muito variado, né? Provavelmente aquilo que um brasileiro se identificava como brasileiro há 400 anos atrás, há 300 anos atrás, não seja o mesmo de hoje. Porque a cultura é dinâmica, a cultura muda, a sociedade muda. Se você quiser trazer um exemplo, complementar aquilo que está sendo discutido, ou realizar ou fazer alguma pergunta, fica à vontade para mandar aí pelo chat, que eu terei o maior prazer de conversar com você.
Olá, estamos de volta. Vamos partir para o nosso próximo bloco. Igualdade e diferenças. Se a gente for olhar especificamente para a antropologia, no princípio, as primeiras correntes teóricas ligadas ao evolucionismo entendiam as diferenças como diferentes graus de evolução de uma cultura. Então, era entendido que havia uma única cultura humana em diferentes escalas evolutivas, algumas mais desenvolvidas do que outras. O desenvolvimento das reflexões na antropologia foram demonstrando que essa era uma tese falsa. O que a gente tinha, na verdade, era diferentes culturas, cada uma com as suas próprias histórias, né? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Nesse sentido, as diferenças entre as culturas ou entre as pessoas vão ser pensadas de outra forma. As diferenças entre as pessoas existem por questões biológicas, evidentemente, né? Mas fundamentalmente por questões sociais e culturais. Na medida em que pessoas biologicamente diferentes podem se considerar iguais. Então eu posso me identificar como pertencente ao mesmo grupo, à mesma classe, à mesma cultura de indivíduos que são completamente diferentes de mim, fisicamente, biologicamente. Então a ideia de igualdade e diferenças, ela tem evidentemente um elemento racial, um elemento físico. Lembra, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala em raça, na sociologia, na antropologia, nas ciências sociais, a gente não está falando de raça biológica, tá? A gente está falando numa percepção social sobre as diferentes cores de pele, por exemplo, ou sobre as diferenças entre as pessoas. Então, é uma percepção social. O conceito de raça sempre se refere a uma percepção social sobre as diferenças biológicas. Evidentemente, porque sempre vai ter alguém que vai falar, não, só existe uma única raça, que é a raça humana. Né? Ninguém discorda disso, tá? Em nenhum lugar alguém em sã consciência discorda disso. A questão é, muitas vezes na antropologia, na sociologia, a gente fala de raça, né? Ou nos movimentos sociais se fala de raça, especialmente no movimento negro, para lembrar que as sociedades demarcam as pessoas, as sociedades classificam as pessoas racialmente. Não quer dizer que essa diferença seja biológica. Então, evidentemente, eu posso me identificar mais ou menos com alguém que tem a mesma cor de pele que eu. Eu posso me identificar racialmente com alguém, né? Mas eu também posso me identificar com alguém de diferentes classificações raciais, por outros critérios, por questões culturais e sociais, né? Vamos voltar para o quadro. Alguns conceitos ajudam a pensar sobre essas diferenças. São eles, por exemplo, o etnocentrismo e o relativismo cultural. Preste bem atenção nesses conceitos e nessas ideias, que elas são muito recorrentes na antropologia, principalmente, e também na sociologia. A gente vai precisar deles no nosso curso, tá? Etnocentrismo é uma visão de mundo. O que é, né? Como eu defino o etnocentrismo? O etnocentrismo é uma visão de mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos por meio de nossos valores, modelos e definições do que é a existência. No plano intelectual pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença. No plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade. Então, como que eu me relaciono com o outro completamente diferente de mim? Essa diferença ela pode ser pensada dessa forma. Isso foi muito recorrente, né, quando a gente teve os primeiros, infelizmente não parou por aí, os primeiros contatos entre culturas radicalmente diferentes. Então, quando os europeus chegaram nas Américas, ou quando os europeus foram para a África, para a Ásia, para a Oceania, e se depararam com grupos sociais radicalmente diferentes, a primeira relação, né, foi ou de classificar como inferior, né, povos selvagens, não têm cultura, não sabem falar,
não tem família, não tem instituição, não tem nada, né? Ou por admiração, desculpe, tô com a garganta meio ruim, ou por uma admiração, nossa, como são puros, como são inocentes, né? Não tem aquela distinção, né, clássica, né, se o homem é o lobo do homem, né, se é a sociedade que corrompe o indivíduo, né, ou o indivíduo já nasce corrompido pela sua própria natureza, egoísta, egocêntrica, individualista, né, essas reflexões. O outro, eu posso tê-lo como bom, né, daí teve os mitos do bom selvagem ou mal selvagem, né, ou ele é muito ruim ou ele é muito bom. Não importa. A relação que eu estabeleço com o outro, ela em geral acaba sendo, num primeiro momento, avaliada, julgada a partir das minhas referências, do que é certo e do que é errado. Então eu tenho lá o meu modo de vida, eu tenho lá as minhas ideias sobre o que é ser bem educado, o que é ser uma boa pessoa. Então, quando eu vejo pessoas ou quando me relaciono com pessoas que têm atitudes, comportamentos diferentes desse, eu vou classificá-la. Ela não está agindo de maneira certa. E quando isso é uma questão cultural, de diferenças culturais, é ainda mais complicado, né? Porque eu não sei de que maneira que aquela pessoa foi criada naquela cultura para eu julgá-la, né? Mas eu tendo a fazer isso. Uma outra maneira de eu me relacionar com esse outro diferente de mim, com essa diferença, é a partir de uma perspectiva do relativismo cultural, como a gente vai ver agora. O relativismo cultural, ou a relativização, é a compreensão de que cada cultura tem a sua lógica e deve ser olhada a partir do seu próprio sistema de referências. Então eu não vou julgar o outro a partir daquilo que eu considero bom ou ruim. Eu vou saber se o outro está se comportando adequadamente só se eu conhecer o que na cultura do outro é considerado se comportar adequadamente ou de maneira inadequada. Cada uma está de acordo com o contexto no qual está inserida e, portanto, tem a sua própria coerência. Então eu não julgo o outro a partir da minha régua, daquilo que eu considero bom ou ruim, adequado e inadequado. Eu vou, se eu quiser classificar os comportamentos, as ações, as atitudes de uma outra pessoa, particularmente se a gente está falando de outra cultura, eu tenho que primeiro saber quais são as características daquela cultura, né? Então, por exemplo, não tem como eu falar que na cultura indiana, né, os indianos eles agem errado em relação aos animais, né? Eles veneram animais, veneram uma vaca, por exemplo, como sagrado. Como é que eu vou fazer uma afirmação dessa, no intuito de dizer que isso é absurdo, né? Não faz nenhum sentido. Eu só consigo compreender as práticas culturais daquela outra sociedade, daquela outra cultura, se eu tiver uma compreensão do que são as regras culturais daquela sociedade, como que elas são criadas, qual que é a sua história, né? Qual que é a maneira como aquela mesma sociedade, como aquela sociedade age frente ao mundo, a visão de mundo daquelas pessoas. Não tem como eu olhar para um povo indígena, né, e dizer que o comportamento deles é inadequado, impróprio, né? Eu só poderia fazer isso se eu tivesse conhecimento sobre o que é aquela sociedade. Então eu só vou julgar o comportamento, só julgaria um comportamento de um indivíduo de um determinado grupo indígena a partir dos critérios daquela própria sociedade, né? Aliás, quem é de fora da cultura nem deve ficar muito julgando a cultura alheia, né? É melhor que as pessoas da própria sociedade façam isso. Identidade, igualdade e diferenças. Então, além da questão da igualdade e das diferenças, há as questões que estão relacionadas às identidades, né? Então, eu me identifico de que forma, como que eu construo uma identidade? A identidade é uma questão individual, a identidade é uma questão social. Quando você fala eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou assado, você está se referindo a você exclusivamente, pessoalmente, ou se você também está se referindo a um grupo social. Vamos ver um pouquinho como que a gente pode entender identidade. Há uma ampla bibliografia gigantesca sobre a ideia de identidade, tá? A gente vai fazer um resumão aqui, uma certa generalização.
se você quiser estudar mais sobre o tema, que é muito interessante, você encontra na bibliografia vários autores e livros que são importantes na área, tá? O conceito de identidade, de maneira geral, pode ser descrito como o sentimento de pertencimento a um grupo, compartilhando regras, condutas próprias. Nós, trabalhadores, nós, agricultores, né? Nós, pescadores, sempre há um nós na construção de uma identidade coletiva, de uma identidade social, tem a ideia de um nós, né? Esse pertencimento. Um nós que, em geral, se contrapõe a um eles, a um outro. Então, não existe identidade social se você não tiver um contraste com um outro grupo qualquer. Nós indígenas, eles não indígenas. Nós brancos, eles indígenas. Eles negros. Né? Então, você sempre tem um contraponto com um outro na constituição de uma identidade. Né? Você sempre precisa disso, dessa relação. Portanto, identidade é algo sempre relacional. Nunca é algo fixo, permanente. Porque as relações sociais mudam, as histórias das sociedades mudam, as culturas, elas passam por processos de mudança. Portanto, as identidades também mudam, né? Ou podem mudar, podem ser que em determinados contextos a identidade seja mais fixa, mas sempre vai depender de contextos, de situações específicas. Por isso que é possível afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, que a identidade é dinâmica, que ela está em constante transformação. A gente não deve pensar e tomar a identidade como algo fixo, único e imutável, porque a identidade não é algo biológico. Mesmo se fosse, a biologia também, quando se refere aos humanos, né, ela pode ser suscetível a transformações. Então, minha identidade, ela sempre está dentro de uma gama de possibilidades de se mudar. Minha identidade de gênero pode mudar, como muda para muitas pessoas. Né? Minha identidade étnica, ela pode eventualmente se alterar. Vamos supor que eu eventualmente comece a conviver com determinada população indígena. Né? E para aquela população indígena, se eu trabalho naquela terra, se eu realizo os seus rituais, eu posso ser considerado um membro, um parente, pertencente àquela população. Vamos supor que eu, né, sujeito branco que vive na cidade, eventualmente passe por esse processo e vá viver em uma aldeia indígena e com um tempo eu me sinta pertencendo àquele grupo étnico e aquele grupo étnico me acolha e me identifique como membro de seu grupo, porque sua característica de identificação pode não ser nascimento, ter nascido lá, né? Então, nesse sentido, minha identidade étnica poderia mudar, certo? É por isso que a gente sempre fala que a identidade ela não pode ser pensada como algo fixo, imutável, né? E muitas vezes a identidade também está relacionada com outros processos, com questões políticas, por exemplo, com questões sociais, com questões econômicas. Vamos ver esse exemplo no quadro. A identidade ela pode ter uma conotação política. Ao se identificar as pessoas ao mesmo tempo em que se diferenciam de outros grupos, podem lutar por reconhecimento e direitos. Eu tinha comentado em outro bloco sobre essa questão da raça, que a raça ela adquiriu um contorno social, um contorno histórico, um contorno cultural e não um contorno biológico. Então, quando a gente fala no Brasil, você pega lá o IBGE, lá no IBGE tem a classificação, você pode se classificar como negro, como branco, e etc. Tem várias classificações. Essa classificação, ela não se dá porque um indivíduo é biologicamente diferente. É claro que pode ter uma aparência física diferente, né? Mas essa classificação se dá por conta de um processo histórico específico. Então, quando a gente tem a classificação, por exemplo, reivindicada pelo movimento negro dos negros, nós negros,
né? Ela tem uma conotação política, no sentido de dizer nós somos negros, nós temos uma história, essa história nos colocou num lugar de menos privilégios, nos colocou num lugar de dificuldades socioeconômicas que vão se perpetuando. Então é importante para o movimento negro a classificação racial como negro, né, para reivindicar reconhecimento de que a história que essa população tem, ela, no caso do Brasil, né, não só no Brasil, em diversas outras sociedades do mundo, ela colocou as pessoas negras numa posição de maior dificuldade social, de preconceitos e discriminações, e que elas têm o direito de terem um tratamento adequado e compensatório em relação a isso, aos preconceitos e às discriminações que elas são submetidas por conta de um processo histórico de discriminação, de escravidão e etc. Né? Então você tem, ou mesmo os povos indígenas, né? Eles se identificam enquanto uma população indígena. Nós, Caingangue, falamos língua Caingangue, temos um território tradicional, temos o direito de vivermos tranquilamente nesse território e de termos as condições para nos mantermos nesse território. Então, a identidade ela pode ser utilizada, ela pode servir dentro de um aspecto político de reivindicação de direitos e de reconhecimento de uma história de vida específica. Instituições sociais, continuidades e transformações, assim como muda a cultura, assim como as sociedades estão sujeitas a uma série de processos históricos, também as instituições são sujeitas a processos históricos, né? Então, aquilo que é uma instituição, a religião, o Estado, família, podem sofrer mudanças ao longo do processo histórico, porque a cultura e a sociedade também mudam. Então, poderíamos nos perguntar, né? Em que medida família, religião e Estado configuram a nossa visão de mundo? Como conciliar a liberdade individual com o pertencimento a grupos sociais mais amplos e com regras próprias? Quais são os desafios que isso pode trazer? Nosso processo de socialização, né, ou seja, a maneira como a gente vai sendo inserido no mundo, ele é intermediado, ele é permeado pela interferência e pela influência de diversos aspectos, como as instituições. Então, a depender de como se configura a minha família, a depender se eu sou ou não sou pertencente a um grupo religioso, né, ou em que lugar, que classe social eu pertenço e, portanto, como que eu estou me relacionando com o Estado, tudo isso pode atuar, né, vai atuar na minha formação e vai me influenciar de diversas formas, né? Como que a gente poderia pensar, por exemplo, a ideia de família? Vamos lá no quadro para ver. Abordar formas diversas da família em diferentes sociedades, em grupos sociais distintos, vivendo em um mesmo país, né, e as mudanças pelas quais passa essa instituição ao longo da história, leva cientistas sociais e historiadores a considerar que o correto seria utilizar essa palavra sempre no plural. Família. Famílias. A ideia de família, né, tem um longo processo histórico, né, a família nuclear. Quando a gente fala, por exemplo, numa família ideal, né, da nossa cultura, da nossa sociedade, a gente vai pensar numa família composta por um homem, por uma mulher e sua prole. Mas, ao longo da história, a gente percebe o desenvolvimento de diversos modelos possíveis para essa relação, né? Então, você tem famílias que são compostas por pessoas do mesmo sexo, um homem e um homem, que pode ou não pode ter uma prole, uma mulher que pode ou não pode ter uma prole. A gente tem um contingente enorme de famílias mononucleares, né? Ou seja, só a mulher ou só o homem, principalmente só a mulher e sua prole. Então, há diferentes configurações possíveis de família numa mesma cultura, e se a gente ampliar, então, para culturas diferentes, aí você vai ter uma variedade ainda maior, né?
Então, por exemplo, a gente, na nossa cultura, tem a família nuclear e a família extensa, que incorpora tios, tias, avós, avós, né? Em outras culturas, essa família extensa pode ser considerada a única família. Então, uma grande família nuclear, né? Que não é só o pai e a mãe, mas ela tem uma amplitude muito maior. Então, depende do momento histórico, depende da cultura, depende da situação, né? Para eu dizer se é ou não é uma família, vai depender de uma configuração de uma diversidade enorme de possibilidades, né? De relações. Religião. Religião é constituída por um conjunto de regras seguidas por todos os membros daquele grupo. Se você quiser fazer uma definição ampla de religião, a gente poderia começar por aí, as quais implicam maneiras coletivas de pensar, agir e ser, tidas como corretas e verdadeiras pelos participantes. Aquilo que é ou não é considerado religião já variou bastante também ao longo da história, então determinadas práticas religiosas nem sempre foram consideradas como religião, às vezes foram consideradas de outra forma, né? Então as pessoas têm religiões diferentes, com práticas diferentes, mas em geral todas elas envolvem rituais, relações de compartilhamento de ideias e assim por diante, né? Então você tem ao longo do tempo diferentes classificações do que é ou do que não é religião, pelo menos por parte do pensamento científico, e a gente tem uma diversidade enorme de práticas que podem ser inseridos dentro dessa ideia do que é uma religião. Então, portanto, também é uma instituição muito diversa. Finalmente, Estado. Aí tem muitos autores e muitas definições diferentes para Estado, e muitas leituras diferentes para Estado, né? Assim como para diversas outras instituições. Para pegar dois clássicos da sociologia como exemplo, em Weber, Estado pode ser pensado como um agrupamento político com regras próprias, delimitado por um território, e que tem no monopólio do uso legítimo da sua força, um dos principais elementos. Já Karl Marx, entende que o Estado surge para garantir a propriedade privada e os interesses da classe dominante. Então Marx entende que o Estado está naquilo que se considera supraestrutura, e que sempre vai ser determinado pela infraestrutura, pela maneira como as relações entre as classes sociais estão estabelecidas. O importante, aí vai ter uma variedade de outras leituras, de outras correntes teóricas. O importante é a gente se lembrar sempre que as instituições, que são esses diversos elementos, a gente apresentou 3 aqui, elas sempre estão sujeitas, aí a gente não vai ter dúvida disso, seja por qual corrente teórica for, elas sempre estão sujeitas a mudanças e a alterações de acordo com os processos históricos, né? Então não é algo da natureza da vida social, não é algo imutável, assim como as identidades não são e etc. Sempre estão sujeitas ou podem estar sujeitas a variações, a mudanças, ou a mudanças mais rápidas ou a mudanças mais lentas. Aí vai variar e vai depender de uma série de circunstâncias. Nossa última situação problema do dia, ela tem como tema a apropriação cultural. Essa é uma história que aconteceu, inclusive, de fato, né? Você pode encontrar lá no nosso livro e tem várias referências na internet sobre ela. Eu estava na estação, e é uma pessoa falando em primeira pessoa, um relato que essa pessoa publicou nas redes sociais, tá? Então, vou falar aqui um trechinho do como que essa pessoa narrou o acontecido, né, que vai ser a nossa análise aqui, o evento que vai ser a nossa análise, nas suas redes sociais.
Eu estava na estação com um turbante, né? Vestindo um turbante na cabeça, toda linda, me sentindo diva. E eu comecei a reparar que tinha bastante mulheres negras, lindas, aliás, que estavam me olhando meio torto, tipo, olha lá a branquinha se apropriando da nossa cultura. Enfim, veio uma falar comigo e dizer que eu não deveria usar turbante porque eu era branca. Tirei o turbante e falei, tá vendo essa careca? Isso se chama câncer. Então eu uso o que eu quero. Adeus. Peguei e saí. Ela ficou com cara de tacho. Desde então, acabou ali no adeus, né? No tacho. Desde então, daí é uma jornalista complementando, né? Desde então, Tawane, essa personagem, você deu entrevistas, foi xingada e foi elogiada nas redes sociais. Bom, esse caso ele gerou bastante polêmica e teve um artigo dessa jornalista chamada Eliane Brum, que você encontra, a referência está aí, em que ela vai analisar o caso, né, da situação ali. O que é apropriação cultural, esse termo? Né? Quando a gente pega um elemento de uma outra cultura, uma cultura diferente da nossa, e passa a utilizar, né? Como se, por exemplo, vamos supor uma cultura onde não há o cristianismo, e aí as pessoas passam a usar o crucifixo como um adereço qualquer, né? Como uma corrente normal, como um pingente, como outro qualquer. A pessoa não sabe o que é o cristianismo. Usou ali, está usando só porque achou legal, porque achou bonito. Um cristão olha e pergunta, que legal, o crucifixo. Não, nem sei o que é isso, nem importa. O cristão fica ofendido, falou, não, como assim? Né, você tem que ter respeito com esse elemento, que é um elemento da minha religião. O turbante funciona mais ou menos da mesma maneira, né? Uma maneira tradicional, de uso tradicional por parte de mulheres negras, da Umbanda, do Candomblé, das religiões afro-brasileiras e da cultura negra de maneira geral. Então, muitas vezes, essas mulheres, elas veem o uso do adereço como um adereço de moda e podem se sentir incomodadas, porque para elas aquilo tem um peso histórico e tradicional. Né? Então, a gente vai prosseguir aqui e aí eu complemento com vocês a discussão. Se você tivesse que tomar uma posição sobre a polêmica, qual seria? Quais argumentos usaria para defender ou criticar o uso do turbante pela moça branca? Tente pensar em outros exemplos de apropriação cultural. Por que você acha que eles existem? O que as pessoas buscam ao se apropriar desses símbolos? O sentido deles muda quando é usado por pessoas de uma cultura diferente da qual eles se originam? Por quê? E por que o incômodo, em particular das mulheres negras, com a questão do turbante? Né? Muitos relatos de mulheres negras nesse momento, né, nessa polêmica, né, fizeram surgir algumas questões. Por exemplo, várias mulheres falavam, durante muito tempo, nós, mulheres negras, fomos ofendidas nas ruas, fomos agredidas e ainda somos, quando a gente está andando com adereços, com elementos que se referem à nossa religiosidade, por exemplo, né? Poderia ser uma outra questão. Então, as pessoas que são de uma religião afrodescendente usam branco na sexta-feira, né? Então, as mulheres todas de branco com um turbante, aí são ofendidas, são xingadas na rua, né? Muitas vezes sofrem ameaças por compartilharem daquela religiosidade, por aquilo estar evidente pela maneira como elas estão vestidas. Daí elas falam, durante muito tempo a gente foi xingada, ofendida, ameaçada, muitas vezes agredida por conta desse símbolo, por estar usando algo que é associado à minha religiosidade associado a algo ruim. A partir do momento que a indústria da moda passa a se apropriar disso, vestir modelos brancas na passarela, usando esse mesmo adereço, ele passa a ser elogiado e ele passa a ser utilizado pelas mulheres brancas, e aí todo mundo começa a achar lindo, bonito, né? Então, o incômodo tem um debate de fundo que é o próprio racismo, né? Porque quando a gente usava isso o tempo inteiro, quando isso não tinha sido um elemento apropriado pela moda, a gente sofria os mais diversos constrangimentos por conta disso. E agora
virou algo legal, bonito, porque mulheres brancas passaram a utilizar também. Então, o debate que acaba acontecendo em torno dessa polêmica, ele envolve uma sensibilidade em relação ao que dizem as mulheres negras em particular sobre aquele adereço, sobre aquela questão. E aí o debate, a Eliane Brum coloca na sua reflexão uma hora, se dirigindo a Tawane, ela vai dizer: bom, Tawane, a questão não é se você pode ou não pode usar o adereço. Né? Poder, você evidentemente pode, como qualquer um pode usar, né? Porque não há nenhuma lei que vai proibir isso. Mas você deve fazer isso? Né? A partir do momento em que uma pessoa de uma determinada cultura, de um determinado grupo social, te informa sobre o significado daquilo, sobre o seu incômodo, você deve continuar usando. Então, mulheres negras que têm séculos e séculos de violência, de discriminação, de preconceito, de racismo, pedem para que aquilo não seja usado, e você vai simplesmente ignorar. Eu uso porque eu quero, porque eu posso. Né? Então a questão passa para um outro lugar, você deve. Né? Então quando as populações indígenas começam a questionar o termo índio, né? Então, os indígenas têm falado há algum tempo do incômodo de serem chamados de índio, porque eles não são o índio de maneira genérica, são indígenas relacionados a determinado grupo étnico. Os grupos étnicos são muito variados. Então os indígenas começam a colocar uma demanda: olha, não quero ser chamado de índio. Você quer se referir a mim de maneira genérica? Fala então povos indígenas. Né? Ou me chame a partir da minha categoria, me chame de Caingangue, ou me chame pelo nome, me chame de Guarani, de Caingangue, de Xoclém, de Yanomami, né? Mas se refira a mim de uma maneira que eu considero mais respeitosa. Você pode continuar chamando aquela pessoa de índio? Pode, mas deve. A partir do momento que aquela pessoa pede para que você não trate daquela forma. Né? Vamos voltar para a situação problema para a gente concluir. A cultura ela é dinâmica, ela não é pura. Né? Portanto, ela está sujeita a transformações. Até aí tudo bem. A apropriação cultural ela vai acontecer em toda e qualquer cultura. Né? Isso também é algo comum. Né? Então também não tem nenhum problema em apropriação cultural em si, né, da gente trazer elementos de outras culturas para nós. A questão ela passa a ser importante a partir do outro momento. Né? As culturas são atravessadas por relações de poder e desigualdade. E determinados elementos culturais assumem uma conotação política por serem um símbolo cultural. Né? E aí é um outro ponto, né? Porque a gente tem comumente apropriações culturais, né? Porque as relações entre as sociedades elas se articulam, os símbolos circulam, mas tem determinados símbolos que eles têm uma conotação política ou religiosa importante para aquelas culturas. Então, você deve ter algum cuidado se as pessoas, os membros daquela religião, daquela cultura, te pedem, né, para você tomar algum cuidado. Passa a ser um compromisso moral, ético, você se preocupar com isso também, né? Não sei o que você acha. Se quiser mandar sua pergunta, a gente tem um minutinho, aí logo eu posso trazer para comentar aqui, ou se você não tem uma pergunta, mas se gostaria de trazer um exemplo, um comentário, pode mandar que eu leio aqui na aula pra gente.
Olá, estamos de volta. Vamos para a parte final então da nossa aula. Eu vou dar uma recapitulada geral aqui nas coisas que a gente discutiu. A gente tratou do conceito de cultura, então tentei mostrar como que diversas correntes de pensamento pensam a ideia de sociedade, como que a sociedade pode ser ou não pode ser analisada. Uma coisa que perpassa todas as correntes de pensamento na antropologia, exceto o evolucionismo, é que as culturas devem ser pensadas como dinâmicas e híbridas, ou seja, não há cultura isolada, completamente isolada historicamente, que nunca tenha tido alguma influência de outras culturas, de outras sociedades. Eu trouxe os conceitos de etnocentrismo e relativismo cultural. Etnocentrismo quando eu penso as outras culturas do meu próprio ponto de vista cultural. Relativismo quando eu tento entender a outra cultura a partir dos próprios elementos daquela cultura, da história daquela cultura, da lógica da outra cultura e não da minha. Então eu não faço um julgamento do outro a partir daquilo que é da minha sociedade, da minha cultura. Por fim, a gente apresentou rapidamente um pouco das instituições sociais, que são aquelas que fazem a relação, que promovem a relação entre indivíduo e sociedade. Uma das questões importantes para a gente fechar a nossa reflexão, a nossa discussão, é aquela ideia das igualdades e diferenças. Quando a gente pensa em diversidade cultural, a gente sempre deve partir de uma premissa, assim ensina a antropologia, de respeito com o outro, né? Então, eu sempre, quando eu vejo grupos muito diferentes entre si, com pensamentos e visões de mundo diferentes, né, o antropólogo ou a antropologia vai buscar sempre tentar compreender quais foram as dinâmicas históricas e sociais que fizeram com que as pessoas pertencentes a esses grupos pensem daquela forma. Então a gente sempre tem ali uma lógica, um certo processo histórico que faz com que os indivíduos, os sujeitos, pensem daquela maneira. Nunca é algo completamente isolado, é sempre algo relacionado a um grupo, a um coletivo. E o processo de identificação é a mesma coisa, né? Eu posso me identificar com determinados grupos sociais, com determinadas culturas, e isso pode variar ao longo do tempo na medida em que a cultura ela é dinâmica, ela está sujeita aos processos de mudança, né? Bom, em linhas gerais é isso. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado as discussões, as reflexões da aula. No próximo encontro a gente discute a unidade 3 do nosso livro e eu espero você para a gente fazer essa discussão. Até lá, até a próxima. Muito obrigado.